Bom, Vamos lá. aqui a gente vai falar sobre o início de um projeto, né? A distribuição de ponto, por onde que a gente começa Uhum, a desenvolver o projeto, né, de distribuição. certo. Então aqui a gente tem um caso aqui que é um projetinho pequeno. Eu anotei aqui algumas premissas não, alguns dados que foram levantados no local. Uhum, E assim, quando a gente vai começar o projeto, a primeira coisa que a gente precisa saber é os dados do levantamento. Então, por exemplo, aonde que chega a energia? Então, no caso aqui, é nessa sala. Aí, pelo levantamento, foi verificado que nessa sala tem uma caixa de medição com 4 medidores. uhum, A alimentação chega por um barramento blindado. E a caixa de medição está em cima do barramento blindado. E certo. a tensão de alimentação é 380. Então, com base nessas informações, mas o ideal é ter uma planta com a marcação aqui, aonde que está o buzzway dentro da sala, onde que está o medidor, mas eu pegando também a foto que foi tirada aqui desse ambiente, por isso que depois a gente vai ter uma outra aula falando sobre o levantamento, é importante sempre tirar uma foto que eu enxergue tudo, né? Que aí eu Uhum, consigo locar onde está o buzzway e onde está a caixa de medição. Mesmo que eu não vá mexer nessa parte aqui, é importante a gente colocar, tá? tá. Outros dados aqui que a gente levantou aqui no local são dados fictícios, mas a gente colocou aqui para fazer esse caso aqui, né? Que é o piso elevado lá. É importante sempre a gente saber se tem piso elevado Uhum, e se tem, qual tipo de piso elevado vai ser adotado, se é ardósia, se é metálico. Às vezes não tem piso elevado, mas a gente tem que ter essa informação com o cliente, com a arquitetura, qual uhum, tipo de piso vai ser adotado e qual que é a altura desse piso, né? Aqui no caso a gente considerou 15 centímetros acabado. Essa certo. informação aqui a gente usa para saber se eu posso utilizar, por exemplo, uma calha de 10 de altura, de 5, ou tem que ser menos de 5, entendeu? Então, são itens fundamentais aqui para a gente fazer o dimensionamento. Uhum, Outra informação aqui que é útil é aonde está o quadro existente, né? Normalmente esses conjuntos aqui já são entregues com o quadro existente. Então aqui a gente está apontando o quadro existente fica nesse local, é um quadro de PVC, então ele não vai ser possível reaproveitar aqui pelo que já foi feita uma análise prévia. A gente vai partir só um minutinho. A gente vai partir de um quadro novo aqui quando a gente for fazer, tá? Então eu até coloquei essa premissa aqui, que segundo o levantamento não tem espaço para ampliação esse quadro, então a gente vai ter que colocar um novo, tá? quando tem Então, essa questão dos quadros, hum, vem, se não tiver no as-built, como que a gente faz no levantamento lá em campo? Aí também vai aparecer na aula de levantamento? vai aparecer, mas no levantamento eu preciso levar essa planta e eu preciso anotar, no levantamento, provavelmente esse layout está totalmente diferente, então eu preciso anotar exatamente onde está o quadro. Pode ser que o quadro está num local que a arquitetura está falando que vai colocar uma porta, então eu tenho que anotar que o quadro está na posição que está a porta, para mim Certo, depois tomar a decisão se vai ser relocado, se a arquitetura muda o layout, muda a porta de lugar, entendeu? entendi. Por isso que é importante. E isso, se puder ser num papel anotado, é melhor, tá? Tá ok. Bom, feito isso aqui, essas considerações iniciais, o que que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente faz é posicionar os quadros, ou o quadro, né? No caso aqui, o que que a gente tem? A gente tem essa parte aqui, que tem quadros, né? Buzzway, e tem o quadro que a gente vai inserir nessa posição. Uhum, E um item importante: o quadro existente está nessa posição. A gente tem que analisar junto com a arquitetura, se essa posição aqui eu ainda posso manter a posição do quadro aqui, entendeu? entendi. Pode ser que aqui talvez tenha uma parede decorativa que me impeça de manter esse quadro nessa posição. Se isso acontecer, eu preciso mudar para outro local e avaliar de fato se dá para manter ou não o quadro, tá? Uhum, Então aqui, ó, vamos partir do princípio que aqui eu vou manter o quadro aqui. é, Nesse local uma área de café aqui, eu não tenho como colocar um quadro de sobrepor, então eu vou colocar de embutir. Veja que basicamente a maioria das coisas que a gente vai precisar para o projeto eu tenho aqui na planta mesmo, tá? Então eu venho aqui, uhum, pego aqui o projeto, ou pego aqui o bloco de quadros, que é um bloco dinâmico, uhum, venho aqui no local,
Eu clicando aqui, ele me dá as opções que eu quero. Então eu vou colocar um quadro de embutir de 40. Ah, legal. Eu posso aqui também definir o sentido da abertura da porta. Eu posso definir aqui, ó, clicando nesse ponto, qual que é a espessura desse quadro. Vou colocar que é de 15. Uhum. Ops, 15 não. Que é de... cadê? Isso, deixa assim. Feito isso. Esse quadro é de embutir, eu pego aqui pelo ponto dele, da porta ali, e eu posiciono aqui. Tá? É isso. Tá certo. Aqui. Aí eu tenho que avaliar se a porta vai ficar abrindo para um lado ou para o outro. Eu vejo o que é melhor aqui, ó. Pronto. Uhum. Vou pegar esse mesmo bloco, vou levar ele aqui para esse local, que é onde está a medição. Aqui, se eu tiver as informações do tamanho, normalmente essas caixas de medição têm 60 de largura. Então eu vou deixar com 60, vou rotacionar aqui e aí eu vou posicionar essa caixa de medição conforme a posição indicada, né? Vou verificar também a questão do sentido da porta. Aqui vai faltar o barramento blindado, então eu vou... Só um minutinho, peraí. Vai. Tá. Bom, então aqui no caso a gente não tem inserido aqui no modelo o barramento blindado. Então o que eu faço? Vou lá no inserir blocos, busco lá na pasta de blocos. Cadê? Onde é que apareceu? Aqui. Então aqui a gente vem na pasta de blocos gerais e aqui eu procuro o busway, tá? Cadê? Onde é que tá esse negócio? Aonde que tá esse blocos gerais? Depois insere ele. Ele fica nessa posição aqui, ó. Consulta, padrão, modelo de projeto, blocos, Tá. Uhum. tá? Então aqui, aí eu venho aqui e busco esse aqui, ó, busway, plugin, mais plugin. Uhum. Dou um open, posso deixar aqui tudo selecionado para ele vir no cursor, e aí ele já vem aqui. Certo. Aí eu só confirmo com espaço. Aqui eu vou rotacionar esse bloco aqui para ficar o sentido certo das letras. Aqui eu já posso até dar um burst aqui para explodir ele. No nosso caso que a gente viu aqui, eu não tenho um plugin. Então aqui eu vou só dar um mirror aqui. Aí aqui é o barramento blindado e a chamada dele. Eu vou posicionar ele na parede aqui, logo atrás da caixa de medição. E a caixa de medição, eu vou posicionar ela logo aqui na frente. Pronto. Tá. Esse quadro aqui eu vou analisar se eu vou deixar ele como existente ou não. Se eu for deixar como existente, essa cor mesmo. Agora o que eu vou fazer? Aqui, esse projeto aqui está na escala 1:50, então eu vou vir aqui, vou pegar essa chamada aqui de quadros. Gravando. Então, agora eu vou colocar o nome do quadro, né? Aqui eu pego já na escala, tá aqui 1:50. Vou pegar isso aqui, levo até próximo do local. É sempre importante que isso aqui fique numa área que não vai atrapalhar, que eu vou ficar em cima de uma infra. Então, eu deixo num local em cima de uma escada, assim, entendeu? Algo do tipo. Então, a gente vai fazer isso aqui. Eu vou entrar aqui dentro e vou colocar caixa medição. Ops, deixa eu fazer maiúsculo. Tá. Os tamanhos aqui, não precisa entrar muito no mérito, mas esse aqui deve ter em torno de 180. Se eu tiver a informação, eu ponho, tá? Tá bom. Beleza. Então, finalizado isso aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Deixa eu aproveitar essa chamada. Isso aqui é muito grande, às vezes quando fica na escala 1:50 aqui é bom reduzir o tamanho. Tá com 50, vamos colocar 20. Então, só fazendo um contraponto, até para as pessoas que não souberem, né, é bom explicar assim rapidamente o que seria uma caixa de medição. A caixa de medição assim, você tem o condomínio, ele faz o rateio da energia e tem um medidor para cada conjunto. Certo. Ou então esse medidor da concessionária, tá? Perfeito. Então é similar ao medidor que a gente tem em casa, só que aqui é uma medição coletiva para vários conjuntos. Tá certo. Então aqui eu vou escrever o nome desse bloco, que aqui eu vou chamar de QDFL
sei lá, esse aqui é o terceiro pavimento, vamos imaginar que é o terceiro, então 3 PV, pronto, nome do quadro, tá? O tamanho dele, a altura a gente deixa como um XX, por quê? Isso aqui vai depender do projeto do quadro. Uhum. A largura a gente define, tá? Porque senão eu não consigo fazer o projeto. No nosso caso aqui a gente tinha deixado com 40, né? E a Certo. profundidade, quando ele é embutido, é 15 centímetros. Pronto, acabou. Feito isso, esse quadro aqui é novo. Então eu só venho aqui. Ó, aqui eu já tenho toda a legenda do que é. Uhum. É novo, então eu vou pegar isso aqui, dar um MA. E venho aqui, coloquei no layer. Feito isso, o que eu vou fazer agora? A matriz dos quadros. Seleciono todos os quadros. Aqui é a parte do barramento blindado. Digito W, que é para gerar o bloco de referência. Uhum. Aqui eu clico nos 3 pontinhos. E aí eu vou lá no local onde eu estou fazendo salvando o meu projeto, tá? Então deixa eu só Certo. pegar aqui. Não é aqui. Eu vou deixar aqui na... Dá uma pausa, eu. Vai. Tá, então aqui eu vou na pasta onde eu salvo as matrizes, tem que ser sempre no mesmo lugar. Vem aqui em projetos, matrizes. Opa. Matriz específica, tá? Uhum. Porque a gente está falando do projeto elétrico. Eu venho aqui em elétrica. Aí aqui já tem alguns templates salvo aqui. Eu posso até me aproveitar aqui do que tem, ó, clico em cima, eu venho aqui, coloco o nome, o número do projeto, a sigla do projeto Uhum. e o andar, que no caso aqui a gente falou que era o terceiro pavimento, tá? Certo. Clico em salvar, pronto. E clico aqui em OK. Feito isso, eu posso já deletar isso aqui, ó. Deleto todas essas informações. É importante lembrar que essa operação que a gente está fazendo é porque a gente trabalha com XREF, né? Que aí a gente vai explicar em uma Exato. outra aula também. Exatamente. São camadas, né? Uhum. Então aqui eu já criei o XREF, agora eu vou carregar aquele XREF aqui. Então eu venho aqui em XREF, vou lá no local que está salvo, não é aqui. Vamos lá em documentos, treinamentos, cliente, projeto, matrizes específica elétrica. O que a gente criou foi Terceiro pavimento. terceiro pavimento. Tá aqui. Open. Aqui agora eu tenho que tirar essa seleção, porque o ponto de inserção e escala eu não posso mexer. O ponto sempre de qualquer XF que a gente fizer vai ser relacionado ao 0, tá? Certo. Então dou um OK, confirmo, pronto. Ele já inseriu aqui como XF. Perfeito. Tá? Então essa mesma matriz eu vou inserir nos outros quadros. Uhum. Tá? Bom, próximo passo que eu vou fazer aqui é a distribuição de pontos. Então essa distribuição de pontos, antes de eu fazer a infraestrutura, eu preciso saber a quantidade de pontos que vai precisar nesse projeto. Aqui eu anotei algumas premissas que a gente vai adotar nesse caso aqui. Então eu tenho 2 elétricas por usuário, um ponto de rede Cat6 por usuário. Para impressora e TV a gente tem um elétrico e um dados. Para sala de reunião prevê um elétrico e um dados a cada 2 usuários, tá? Essas são as premissas. Eu vou mostrar aqui só o início de uma distribuição, depois a gente mostra o completo, tá? Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu gabarito, vou pegar olhar a escala que eu tô, 1:50, vou pegar já os blocos. Eu acho já importante pegar os blocos aqui, ó, só para ficar claro, é a parede, tá? Então, o que acontece? Esse bloco aqui eu uso só para quando eu tiver que encostar nessa parede. Certo. Se eu tiver que encostar na parede oposta, eu uso esse bloco aqui. Por que isso? Porque se eu pegar esse bloco aqui, por exemplo, e der um mirro, como normalmente todo mundo faz, a hora que eu começo a escrever aqui, ó, esse texto ele começa a entrar dentro da parede, tá vendo? Uhum. Então os blocos aqui eles já estão configurados. Se a gente clicar aqui, ó, e eu começar a crescer, ele já cresce para fora da parede, tá? Ou seja, então, já foi pensado para otimizar o tempo, né? Então aqui o que a gente vai fazer até para facilitar? Eu vou levar todas as possibilidades, dar um CO para próximo do meu desenho. Vou dar uma ajustada aqui. Eu tô vendo que alguns blocos aqui não estão alinhados. Aqui, ops,
aqui. Deixo mais próximo aqui só para facilitar a nossa vida. Uhum. Para mim não ter que ir toda hora lá e buscar. Aí aqui o que acontece? Ó, eu vou distribuir nessa mesa. Então, para esse usuário aqui, é importante que os pontos estejam de frente para ele. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou considerar que o meio da mesa é a parede. Então, para esse usuário, eu pego esses pontos aqui. CO. Vou pegar aqui o ponto central e vou deixar mais ou menos centralizado aqui. Deixa eu ver, parece que está encavalado. Isso, é isso mesmo. Certo? Não vou dar mirro para o outro lado, tá? Perfeito. Vou aqui, pego outro kit de blocos aqui, pego o ponto central. Por mais que o mirror pareça ser Não é um bom no ganho de final. tempo, não é bom no final. Feito isso, o que acontece? Eu não preciso ir lá toda hora e voltar. Eu fiz isso, eu posso vir aqui, dar um CO, pego um ponto de referência e replico para as outras mesas. Bem rápido assim, tá vendo? Ah, Então é legal. só colocar certo a primeira vez. Para essa mesa aqui eu posso fazer a mesma coisa. Ó, posso selecionar todas, pego um ponto aqui de referência que é comum para todas, venho aqui, pronto, tá vendo? Para essa Perfeito. mesa aqui eu tenho 4. Então a distribuição de ponto ela é bem rápida, é só fazer certo a primeira vez, que senão depois dá muito trabalho. Pronto, acabou. Só tem um detalhe, os pontos aqui é na mesa, né? Então vou selecionar todo mundo e aqui eu vou mudar para alvenaria. Ou desculpa, para mobiliário. Mobiliário. Uhum. Cliquei para mobiliário. Pronto, minha distribuição já está feita, tá? Legal. Vou fazer a mesma coisa nos outros locais, tá? Eu vou dar uma pausa aqui só para não ficar longo o vídeo e eu já volto com todos os blocos aqui inseridos aqui para a gente seguir. Vai. Bom, aqui a gente voltou já com todos os pontos distribuídos. Só um item importante que acabei não comentando é assim, ó, a gente tem que colocar a identificação do ponto sempre de cada estação de trabalho no ponto de rede, tá? Por que isso? Porque quando eu vou fazer o projeto de cabeamento, eu seleciono todos os pontos de rede e copio e jogo na planta de cabeamento, tá? Então, se eu deixar identificado a elétrica, quando eu levar o ponto de rede para o projeto de dados, ele vai ficar sem identificação, tá? Então, Correto. todos os blocos, sem exceção no projeto, precisa estar identificado, tá? Inclusive, esse aqui está com a identificação errada. Certo, aqui é staff. Tá? Então, aqui eu já fiz toda a distribuição de pontos, sala de reunião, tá? Eu não vou ficar entrando muito no mérito aqui de quantidades, tá? Uhum. Aqui a gente colocou as tomadas de uso geral, alguns locais colocou tomadas de piso, impressora, aqui ficou faltando um pontinho de dados de elétrica aqui de impressora, deixa eu só colocar aqui. Vamos aqui apagar. Pronto, tá? Então, a gente fez toda a distribuição, já está pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A distribuição da infraestrutura, tá? Desculpa, a distribuição dos circuitos. Vamos lá. Aqui, como que a gente faz aqui? Depois tem uma outra apresentação que eu vou mostrar mais detalhes numa planilha, mas Uhum. aqui a gente funciona da seguinte forma. Isso para qualquer projeto. A gente sempre faz a distribuição primeiro, identificando qual que é a finalidade, né? Então, tudo que é circuitos para informática, por exemplo, estação de trabalho, sala de reunião, tudo que ficaria possivelmente num quadro estabilizado ou no break, a gente chama de dedicado, né? A gente identifica com a letra D. E tudo que é comum a gente identifica com a letra C. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar todos os meus blocos aqui Uhum. das estações de trabalho. É claro, eu vou verificar a quantidade máxima de usuário que eu posso colocar, isso é tema de outra aula, mas eu vou selecionar todo mundo aqui e vou vir aqui no circuito e vou colocar D01. Pronto. No outro aqui, vou selecionar todo mundo. É sempre bom deixar a janela de propriedade aberta do que você clicar 2 vezes aqui para ficar editando, porque senão você vai fazer um por vez. Ah, Então você facilita, né? Ganha seleciona tempo. tudo aqui, ó, Uhum. e vem aqui na propriedade e coloca D02, tá? Vem aqui nesse outro aqui, acho que deu um probleminha, deixa eu só replicar. A
a gente coloca aqui o D03. Então ficou um circuito para cada baia de trabalho aqui, tá? Tá certo. E aí eu vou seguir a sequência normal. A parte do comum é a mesma coisa, né? Normalmente a gente começa a distribuição pelo circuito de uso geral, né? A tomada de uso geral, que é Uhum. isso aqui, usado para limpeza, para não ter uma finalidade, né? O circuito, né? Nesse tipo de circuito aqui a gente costuma colocar até 10 usuários, 10 tomadas, né? 10 posições, né? Se aqui tiver escrito duas, eu não conto duas vezes, conto uma só, tá? Então eu posso começar a selecionar elas aqui, ó, C3, e aqui também eu consigo até confirmar a quantidade, ó, não preciso nem ficar contando, só clicar, vou pegar sempre as mais próximas aqui, ó. Tem mais alguma? Não tem. Posso continuar, deixa eu ver se tem mais. Não, não tem. Tem mais aqui, ó. Essa e essa. Até umas 10 aí eu posso colocar no mesmo circuito, não tem problema. Vou Uhum. deixar só essas aqui. Venho aqui, eu começo a distribuição pelo. Esse aqui é uma tomada comum, né? Então C01. Certo? Lembrando, acho que é importante também salientar que a posição dessas tomadas, elas são definidas pela arquitetura, né? Exato, a gente pega o projeto da arquitetura e posiciona conforme a necessidade. Normalmente, a arquitetura ela acaba não se atentando a todos os pontos aqui de tomada comum. Então, se isso acontecer, a gente tem que atender no mínimo o que a norma pede, que é uma tomada a cada 5 metros. Então aqui tem até muito, né? Uhum. Se eu fosse atender a norma aqui, eu não teria essa quantidade toda de tomada. Talvez eu teria só essa aqui e mais um aqui é o suficiente para atender a norma. Mas isso aqui a gente seguiu a arquitetura e ela indicou dessa forma, tá? Tá ok. Então aqui eu começo pelo comum. Na sequência, não tem uma regra tão lógica. Eu poderia começar pela impressora, poderia começar pela copa, mas o que eu recomendo é começar pelas tomadas comuns, depois vai para a impressora. Cada impressora a gente deixa em circuito separado, porque eu não tenho normalmente a informação tão exata de qual que é a potência dessas impressoras. Se eu tiver e verificar que dá para me colocar duas impressoras no mesmo circuito, eu coloco. Se não, um circuito para cada um. Então aqui a Perfeito. gente vai C02, C03 e assim por diante, tá? Vou vir para a Copa, vou colocar aqui um circuito para cada um. É importante aqui a gente salientar o seguinte, ó, equipamentos que são similares, por exemplo, uma geladeira, o consumo, a potência dele é 200 watts, é muito pouca, né? Um purificador também. E o tipo de funcionamento dos dois equipamentos são similares, são dois motores aqui de refrigeração, né? Então eu posso utilizar o mesmo circuito, desde que seja próximo assim, Uhum. para colocar o equipamento no mesmo circuito. Então posso colocar C04. Eu não preciso deixar um circuito exclusivo para cada um, tá? Aí é claro, você tem os outros equipamentos mais potentes, por exemplo, micro-ondas, tem que ficar um circuito independente, cafeteira independente. Essas tomadas TUG aqui de copa, a gente também não mistura com o TUG do staff. Por quê? Porque essa TUG aqui, ela é eventualmente para ligar um equipamento que o cliente não mencionou. Sei lá, uma torradeira, algum equipamento. Então não é bom você misturar com TUGs de outros locais. Tá? Então, seguindo essa lógica aqui, eu faço toda a minha distribuição e eu vou chegar na quantidade de circuito. Tá. Um item importante aqui, só para finalizar a parte de distribuição de circuito, seria o seguinte: eu tenho que verificar qual que é a tensão de alimentação das minhas tomadas, né? Aqui, lembra que no levantamento a gente viu que a tensão do prédio é 380, 220? Sim. Então eu tenho 380 trifásico. O monofásico é 220. Uhum. Então, se é 220, eu vou usar esse bloquinho aqui. Aqui na Perfeito. nossa legenda, tá bem claro, ó, todos que tem dois tracinhos, 220. 220. Um tracinho, 127, tá? Então, é importante se atentar quando for fazer a distribuição para não colocar a tomada na tensão errada, tá? E uma última questão aqui é assim, ó, toda vez que eu tiver uma sala de reunião, aqui por exemplo a gente chegou no circuito 3, né? Eu tenho uma sala de reunião e eu vou colocar um circuito para ela, eu não separo TVs com TVs, junto TV com TV e mesa com mesa. Eu tenho que deixar sempre no mesmo circuito.
Nesse caso aqui, como é uma sala muito pequena, eu posso colocar as duas salas no mesmo circuito. Então eu vou selecionar aqui esse bloco, eu vou até baixar aqui para ficar melhor. Tá, então eu vou colocar tanto as duas mesas, tomada de mesa, como as duas TVs no mesmo circuito, tá? Então eu venho aqui, D04, tá? Eu não posso ficar separando a tomada da mesa em um circuito e a tomada da TV em outro. Por que isso? Porque quando eu tenho fases diferentes, por exemplo, isso aqui é um equipamento que vai transmitir imagem, por exemplo. Você pode colocar um notebook aqui e transmitir a imagem para a TV. Se ele tiver em fases diferentes, pode dar interferência na imagem. Então a gente sempre tenta deixar no mesmo circuito o circuito, as tomadas da mesa e as tomadas da TV, Da tá bom? TV. Perfeito. Bom, então aqui a gente finaliza a parte de distribuição de circuito. Vou dar uma pausa por aqui e a gente volta já com a infraestrutura. Bom, aqui a gente deu uma pausa aí, já fez toda a distribuição dos circuitos, né? Então aqui, ó, vamos só anotar a quantidade de circuito para mim dimensionar a infraestrutura, tá? Então aqui, esse circuito D aqui, a gente foi até o D7, tá? Então a gente tem 7 circuitos dedicados. Agora vamos verificar o circuito comum. A gente veio fazendo a distribuição aqui, chegou no circuito 11, tá? Então a gente tem 11 circuitos comuns, mais 7, a gente tem um total de 18 circuitos passando pelo piso. Tá? Então aqui a gente vai fazer o dimensionamento dessa infraestrutura. O que acontece? Eu vou abrir uma planilha aqui, dá só uma pausa. Então, eu vou abrir uma planilha aqui que vocês podem utilizar para fazer o dimensionamento da infraestrutura. Tá? Aqui dentro de padrão, vem aqui em planilhas. Aqui a gente tem esse aqui, ó, cálculo de ocupação. Tá? Vamos abrir aqui. Só um minutinho que tá abrindo. Pronto. Aqui o que acontece? A gente vai ver em um outro vídeo sobre a questão dos detalhes, mas o padrão de distribuição que a gente utiliza aqui quando tem piso elevado é cabo multivias. Então aqui eu vou no cabo multivias, tá? Nesse momento aqui eu não vou nem entrar muito no mérito se o circuito é 4mm ou 2,5. Eu vou considerar que seja tudo 2,5, tá? Então, cabo multivias 3 por 2,5, isolação 750 volts e 0,61 kV, é a mesma coisa, tá? Então aqui eu vou colocar a quantidade de circuito que eu tenho passando pelo piso, tá? Então no nosso caso aqui a gente tem 18 circuitos. Ele vai me mostrar a área de ocupação e aqui logo abaixo, essa planilha aqui está com a divisão, né? Eu vou na parte de eletrocalha, ela vai me mostrar qual eletrocalha atende ou não. Por exemplo, a eletrocalha 100 por 50 não atende. A que atenderia aqui seria 100 por 75. Perfeito. Só que a gente não vai utilizar uma eletrocalha com 75 centímetros de altura, porque senão a gente não vai conseguir fazer cruzamentos embaixo do piso, tá? Lembra que o piso elevado aqui, conforme está na planta, ele tem 15 centímetros acabado, então eu vou ter livre aí uns 12 centímetros mais ou menos, né? Se eu colocar duas de 75, não tem como cruzar. Então eu vou trabalhar sempre com a eletrocalha de 50 de largura. Aqui, ó, eu poderia utilizar uma eletrocalha de 200, tá? Mas assim, em termos de custo não faz tanta diferença, ainda mais nesse projeto aqui pequeno. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com a eletrocalha de 200, aqui ela está mostrando a taxa de ocupação, e a eletrocalha de 100, tá? Então eu saio com um quadro com 200, que me atende com folga, tá? Nunca trabalha no limite, tá? Apesar que aqui eu já estou considerando a taxa de ocupação baixa, é bom sempre trabalhar com a folga em termos de infraestrutura, tá? E eu vou trabalhar com essas duas eletrocalhas, de 100 por 50 e nos lugares que tiver menos cabos, e 200 por 50 que tiver mais cabo, a saída do quadro, tá? Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha legenda, tudo que eu preciso para desenhar está aqui, tá? Então eu vou pegar uma eletrocalha, vou pegar aqui uma curva, um T, vou dar um CO, vou levar lá para próximo da minha planta e vou começar a traçar a minha infraestrutura, né? Como que eu faço isso? Meu quadro elétrico está ali, né? Então vamos partir a nossa eletrocalha daqui, deu um rotation, né?
Vou posicionar minha eletrocalha aqui próximo do quadro, depois a gente entra no detalhe de como que eu vou acessar ali. Como o quadro é embutido, eu vou ter que sair com o seu tubo e interligar no quadro, tá? Então, saindo do quadro, a gente chegou à conclusão que eu tenho um volume maior de cabos. Então, eu venho aqui com a calha, aqui, ó, eu seleciono a calha e eu vejo de quanto que ela é. Essa aqui que está no padrão já está de 20 centímetros de largura, tá? O cálculo lá está em milímetros, tá? E aqui a gente trabalha sempre com centímetros, tá? Tá ok. Então aqui quando eu falo 20, eu estou falando em centímetros, não em milímetros, tá? E aqui eu vou traçar a minha eletrocalha sempre pelos corredores, tá? Nunca eu vou passar embaixo de parede, mobiliário, porque senão isso vai comprometer o meu acesso a essa eletrocalha para passar os cabos, tá? E a manutenção Aqui também, né? a manutenção. Então aqui, ó, o que que eu posso fazer? Essa eletrocalha aqui é o ideal que fique fora dessa projeção das mesas, né? Então, estou vindo com essa eletrocalha aqui, eu não preciso me preocupar tanto, ó. Eu posso pegar o ponto de intersecção aqui com a outra, encontrar uma com a outra e pronto. Eu vou fazer essa calha de 200 só nesse trecho aqui. Aqui o que acontece? Eu tenho pontos nesse canto, pontos aqui, pontos aqui. O cabo multivias que a gente utiliza, ele pode andar fora da infraestrutura, tá? Mas aí por uma questão de organização, é melhor que eu deixe a infraestrutura um pouco mais próxima aqui, tá? Então o que que a gente vai fazer? Vou aqui, pego uma outra, vou colocar mais uma eletrocalha. Aqui eu tenho poucos circuitos, então não tem necessidade de ser a de 20 por 5, tá? Vamos falar em centímetro para já ir acostumando. Então eu vou colocar de 10. Vou conectar aqui sem me preocupar tanto com as conexões, tá? E vou esticar essa eletrocalha até aqui embaixo, que aí eu atendo essa mesa e essa mesa aqui. Para essa aqui não tem necessidade, tá? Mas eu tenho algumas tomadinhas aqui, então eu vou colocar uma aqui também, tá? Opa, F3 ligado. Vou colocar uma outra aqui, que me atende aqui o que eu preciso, tá? O que mais que eu vou fazer? Então tem os pontos para atender aqui. Aqui eu vou ter que continuar pelos corredores, tá? Então o que que eu vou fazer? Essa infra aqui eu posso vir até. Eu vou parar de 20 por 5 aqui e eu vou continuar com outra menor. Se eu for continuar com outra menor, pego outra seção de infra, posiciono aqui, venho até aqui. Imagina que eu vou fazer uma curva, tá? Aqui eu vou mudar para 10 centímetros, porque eu não tenho tanto pontos. Depois eu ajusto aqui o centro dela, tá? Não se preocupa com isso. Aqui eu vou só copiar essa infra aqui, vou colocar aqui com 10 centímetros. A gente já sabe que atende, porque é menos circuito aqui para essa região. E aqui eu encontro uma com a outra, tá? Venho até aqui mais ou menos. Aqui aí eu tenho essas tomadas aqui nessa região. Eu preciso continuar. Pego uma outra calha aqui que já esteja aqui na vertical, né? Coloco aqui no ponto, sem me preocupar muito com essa conexão, e venho aqui até a recepção. Toma cuidado que às vezes a recepção ela tem enchimento, tá? Se isso acontecer, paro um pouco antes para mim continuar com infra embutida, tá? Beleza, eu fiz mais ou menos aqui o traçado da minha infra de elétrica, tá? Eu vou até reduzir essa calha aqui para ficar de 200 só até esse ponto, tá? Feito isso, eu posso copiar essa seção para cá e eu clico aqui. É um Lego isso aqui, é muito simples de ficar fazendo. Sim. É importante se preocupar com o conceito por onde que eu passo essa infra, tá? Pronto. Tá, aqui tô próximo. Não tem necessidade de eu continuar, tá? Agora, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as conexões. Então, a primeira conexão que eu preciso aqui, um T. Vou vir aqui. Esse T, ele tem o IP out, né? Então, eu não preciso me preocupar aqui, porque eu vou colocar ele por cima, tá? Então, vou ajustar aqui, ó. Pego aqui o canto, ajusto aqui, pronto, ele já fica por cima. Aqui nesse ponto eu tenho uma redução, então deixa eu pegar aqui a redução. A gente normalmente usa essa redução concêntrica. Vou pegar ela aqui. Opa. Aqui. Vou levar lá para o meu desenho. Ela é uma redução dinâmica. Então eu quero reduzir de quanto? De 200, de 20 para 10.
tá, ok, de 20 para 10. Então clico aqui. Aqui tá escrito de milímetro, mas só tomar cuidado com isso. 20 para 10, pronto. Vou dar um rotation. F8 ligado, tá? Para não fazer uma rotação não ficar totalmente certa, né? Posiciono aqui. Opa, ficou fora. Trabalho aqui mais próximo do desenho. Ajusto. Essa infra que eu fiz aqui, eu vou recuar ela, parar aqui. Ficou desalinhado. Eu venho aqui e alinho. Agora o que eu vou precisar? Aqui eu vou precisar de uma curva. Venho aqui. Trago minha curva aqui para próximo. Essa curva aqui, ó, ela tá com 20. Eu preciso de 10, que a minha cara é de 10. Vou dar uma rotação. E vou posicionar aqui, ó. Posicionei, a minha infra ficou fora. Eu posso ou mudar a minha infra para cá, ou se ela tiver que ficar nessa posição, essa infra horizontal, eu posso mover isso aqui para cá, ó. Isso aqui já fica por cima, entendeu? Se quiser ajustar isso aqui, ó, para ficar aqui no canto, tudo bem, tá? Aqui eu vou ter uma outra curva aqui. Eu posso dar um mirror aqui, ó, para facilitar. Opa, o que eu fiz aqui? Pronto. Aí. Vou aqui. Só alinho, né? Uhum. Posso ajustar aqui se eu quiser a calha. Se não, a conexão vai ficar por cima, não tem problema, tá? Tá feita aqui as conexões. Aqui eu tenho um outro T. O T, o que acontece? A gente sempre reduz após ao T, tá? A gente não pode reduzir antes de colocar o T, porque não faz sentido, tá? Sim. Uhum. Então aqui, ó, a gente posiciona um canto. Minha calha tá para cá, então eu preciso alinhar. E aqui eu preciso de uma redução. Já copio aqui minha redução. Tá? Coloco para cá, seleciono, ajusto aqui o meu ponto. Se eu quiser, ele vai ficar por cima a conexão. Posso também vir aqui e ajustar para ficar aqui conectado. Tá? Aqui eu vou ter uma outra redução. Aqui eu dou um rotation. Aqui a minha infra ela ficou um pouco fora aqui. Eu venho. Por mais que ela esteja fora, eu pegando aqui o ponto de referência, ele já ajusta, tá? Uhum. E aqui eu vou alinhar ela, tá? Alinhei, pronto. Aqui eu tenho uma curva, né? Então deixa eu pegar uma curva aqui e eu vou levar para cá. Aqui eu dou um rotation. Então veja que é bem um Lego, né? É bem simples de fazer. Sim. Não, é só ir ajustando aqui as posições das conexões. Pronto. A minha infra de dados acabou, tá? Aí aqui o que acontece? Por enquanto eu não vou definir o layer aqui. Eu vou fazer a minha infra de dados, tá? Uhum. Para mim fazer a minha infra de dados, eu preciso saber a quantidade de pontos. Então, uma maneira bem simples aqui, ó, nesse caso aqui, a gente tem, a gente pode dar um select similar. Peguei todos os pontos de mesa, só que eu tenho pontos na parede também. Então, seleciono de parede, select similar, selecionei todos os pontos de parede, só que aqui eu tenho um ponto de piso, select similar, selecionei todos os pontos de piso. Toma cuidado porque pode ter selecionado o gabarito, então você aperta o shift para tirar a seleção, faz isso, pronto. Ó, veja que agora eu já sei quantos pontos eu tenho, 56 pontos, certo? Aí agora eu vou voltar. Vou aqui na minha planilha, né, que a gente acabou de ver de cálculo. Eu vou apagar a informação aqui que eu coloquei do cabo elétrico e vou procurar o ponto de rede aqui que a gente vai utilizar o CAT6. Eu tenho quantos? 56 pontos. Aí aqui, ó, a calha de 100 por 50, é bom a gente não fazer muita salada, tá? Se a gente puder não trabalhar com muita variação de calha, é melhor, tá? Não é prático isso, você ficar fazendo redução toda hora, tá? Toda hora. Então a gente sempre trabalha com uma calha que atende a espinha principal e depois a gente vai derivando com essa calha de 100 por 50, tá? Então aqui o que acontece? Essa calha de 100 por 50, ela não atende. Quando eu falo que ela não atende aqui, a gente aferiu essa planilha com 30% de ocupação.
A norma fala de 40%, só que a gente trabalha aqui com 30%, por quê? O cabo, quando você vai fazer a passagem do cabo dentro da infraestrutura, ele ocupa mais do que a própria área de ocupação dele, porque você tem os espaços perdidos, cruzamentos, então ele vai ficar não vai ficar tão compacto, né? Você não vai conseguir ocupar todos os espaços, então a gente trabalha com 30%. Aqui passou um pouquinho, então o que eu sei? A calha de 250, que a gente vai adotar essa mesma, eu vou usar para saída do rack. Aí aonde eu distribuir um pouco os pontos, eu vou continuar com a calha de 100 por 50, tá ok? Então volto aqui na planta. Nesse caso aqui eu tive a mesma lógica, né? Eu vou utilizar a calha de 200 na saída e depois a derivação com a calha de 10. Então o que eu vou fazer? Aqui o nosso rack vai estar aqui dentro. Vou selecionar essa calha, CO. Essa calha tem 20. O ideal é que a gente não colhe uma calha na outra. A gente deixa aí uns 10 centímetros de distância de uma para outra. Então eu selecionei ela, dou um CO para a direita aqui. Se eu digitar 30, ela já fica posicionada aqui com espaço de 10 entre elas, tá? Perfeito. E aqui eu vou descer um pouquinho, vou pegar uma outra seção nesse sentido aqui e eu vou colocar aqui, ó, que aí eu chego bem próximo do rack, tá? Aqui depois a gente pensa nas conexões. Aqui eu vou fazer a mesma lógica que está aqui, vou replicar, tá? Então pega a seção, jogo para, pega a seção aqui, posso até pegar inteiro, tá? Dou um CO, seleciono aqui. Se aqui é 20, se eu digitar 30, ele vai dar um espaço de 10, tá? Chego aqui, ó, só ajusto ela. Aqui eu não posso fazer cruzamento dessa forma, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o T defasado em relação ao da elétrica. Ó, defasado. Tá? Posso fazer isso. Aqui ajustei, posso ajustar aqui. Pego essa seção de calha e jogo para cá. Feito. Aqui eu posso pegar essa seção de calha já e replicar para cá. Aqui, ó, viu que ela... vou fazer até mais fácil, ó. Posso pegar essa seção de calha, dou um CO. A minha calha tem 10, eu quero que fique a 10 centímetros de distância de uma para outra, então eu digito 20. Pronto. Aí aqui, ó, eu só vou mover essa curva. Ó, pego o ponto aqui, ó, e só ajusto a conexão. Pronto. Tá feito. Para cá eu vou continuar também. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um CO. Posso pegar aqui um ponto de referência aqui, ó. Pego isso aqui, faço isso, tá? Aqui veja que a gente tem um cruzamento. Eu vou explicar como que a gente faz isso depois. Aqui eu preciso colocar um T. Posicionei num sentido e no outro. Pronto. Aqui eu vou colocar uma outra calha. Então eu tô com 10, vou digitar 20. Se puder centralizar a infra no meio da parede, melhor, tá? Então vamos fazer isso. Eu vou deixar um pouco... Por que isso? Porque às vezes tem uma placa de piso que fica embaixo da parede e aí ela fica travada, tá? Se puder deixar no meio do corredor, melhor. Então vamos deixar aqui no centro. Vou ajustar essa. Então veja que a gente só vai brincando aqui de fazer esse traçado e esticando aqui e arrumando, tá? Feito um Lego, literalmente. É comum a arquitetura mandar uma paginação de piso ou não? Não, nunca vai vir isso aí, é muito raro. Tá, então ok. não se preocupa, se não for exatamente nessa posição, o instalador vai mover 20 centímetros por lado, 30 para o outro, não vai fazer diferença, tá? Tá, ok. É claro, o que é importante você saber do piso? Qual que é o sentido que ele está instalado? Tem prédios que não é tão... Por exemplo, tem prédios que é muito arredondado e eles faz a distribuição do piso, imagina nesse sentido assim, ó. Tá? Então o que acontece? Se o meu piso, as minhas placas tá dessa forma, peraí, se a minha placa tiver assim, ó,
Se eu fizer a infraestrutura assim, eu vou ter um problema sério que eu vou pegar no pedestal do piso, entendeu? Entendi. Então eu tenho que pensar uma solução de fazer a infraestrutura seguir pelo vão das placas, entendeu? Uhum. Eu não posso ir contra o vão das placas, eu tenho que seguir, tá? Tá. Então tem que analisar o sentido do piso. Às vezes tem prédio que tem dois sentidos, um tá assim e o outro tá assim. Eu tenho que respeitar isso aí, entendeu? Achar um sentido aqui que eu consiga fazer a minha distribuição da calha de forma que não vá pegar nos macaquinhos, tá? Tá ok. Bom, aqui a gente replicou, já fez a calha de dados, né? Aqui ficou faltando uma curva. E ela é de 20. Um RO. Pronto. MA, pego sempre o ponto de referência, colo num sentido e depois eu ajusto o outro. Aqui, ó, se eu quiser, eu posso arrumar isso aqui. Se não, é importante que eu sempre deixe a conexão por cima, né? Como ela tem o IP out e a calha também tem o IP out, né? Pode ver que a hora que a gente passa em cima de outra coisa, ela se destaca, tá vendo? Uhum. Então, não tem problema. Tá, feito isso aqui eu tenho um problema, que é um cruzamento que eu preciso fazer, tá? Como que eu faço esse cruzamento? Essa peça aqui, ó, eu vou utilizar essa mudança de nível, tá? Essa mudança de nível é importante sempre dar uma olhada no catálogo para vocês entenderem o que é isso aqui, mas imaginem em corte aqui, essa infra seria mais ou menos assim, essa peça seria mais ou menos assim, ó. Ela tem um ângulo aqui de 45 graus, faz isso e faz mais ou menos assim essa peça. Ou desculpa, é isso aqui, tá, a peça. Tá Tá? ok. Essa peça é isso, olhando de lado, tá? Uhum. Então aqui eu vou pegar essa minha conexão, vou vir aqui, aí eu tenho duas opções. Eu posso suspender a de dados, né? Ou suspender a de elétrica, tá? Tanto faz. Tá. Aqui vamos ver qual que ficaria melhor, vai. Eu posso, só um minutinho, Hugo, dá uma pausa aí. Ô, Vanderlei, encosta a porta. Vai. Aqui, ó, vamos subir a de dados, tá? Eu vou clicar aqui, eu vou colocar uma subida aqui. Opa, não peguei no ponto correto. Então o que está acontecendo? Essa calha está no piso, eu cheguei aqui, subi, aqui ó, pela peça, ó, eu cheguei aqui, eu estou no piso, subi. Essa altura aqui, ela é sempre a altura da calha, tá? Uhum. Imagina que a calha está aqui, ó. Tá? Então eu subi e aí eu tenho que colocar em algum outro ponto essa peça para mim descer, tá? Certo? Certo. Então aqui, ó, eu subi. Então essa peça aqui teve que vir mais alta. Aí aqui, nesse caso, eu preciso descer nesse ponto. Eu venho aqui, dou um CO, dou um RO aqui para mim ajustar. Essa aqui. Então aqui eu baixei de novo pro zero. Essa aqui tá 5 centímetros de altura. Aí aqui eu preciso descer também. E aqui eu tenho que descer depois da calha, eu não posso descer antes, tá? Uhum. Então aqui eu vou ter que descer um pouco essas duas peças aqui, ó. Vou colocar assim mais ou menos, tá? Então seria isso aqui, ó, o meu cruzamento, tá? Então tá feito meu cruzamento. Aqui, deixa eu só acertar. Pronto. Tá? Tá feita a minha distribuição de ponto, tá? Perfeito. Qual que é o próximo passo aqui? Eu vou colocar no layer de cada um respectivo. Vou aqui, dou um MA. Qual que é o de elétrica? É esse aqui, ó. Elétrica. E você vê que Bem, pelo fato de ser em bloco facilita muito na hora de muito, colocar no bem layer. simples. Não, Não tem que inventar. não é linha simples. Isso aqui é até mais rápido. Se eu não estivesse explicando aqui, já seria bem mais rápido, né? E isso tem um objetivo também, né, Bruno, que é importante lembrar que para quando for para o mercado, a cotação ela é baseada também nesses blocos, né? A pessoa consegue quantificar, né? Exato. Se você não dá uma solução aqui, ó, quer dizer que você não prestou atenção se o piso elevado
ele suporta um cruzamento. Uhum. Você tem situações aí de prédios que o piso elevado tem 5 centímetros. Se ele tem 5 centímetros, eu usei uma eletrocalha de 5 centímetros, como que eu vou fazer esse cruzamento? Porque você imagina que aqui nesse ponto, ó, eu tenho o seguinte, ó, essa calha aqui, ó, essa peça, ela também tem a mesma altura da calha. Uhum. Então, essa distância daqui até chegar aqui, ó, eu tenho que passar embaixo do piso elevado. Entendeu? Entendeu? Eu tenho que passar embaixo do piso elevado. Se o meu piso for baixo, eu não consigo fazer esse cruzamento. E como é que o cara resolve isso na obra, né? Exato. Então, por que que é um item, vamos dizer assim, de não tanta importância, aparentemente, você pensar nisso aqui, mas se a gente não manda essas peças aqui, esse estudo, você quer dizer que você também não se preocupou qualquer altura se dá para utilizar isso aqui ou não. Sim. Porque se você se preocupar, você vai ver que talvez eu vou ter que pensar numa solução. A calha ela não é pronta, você manda fabricar. Você pode mandar fabricar uma calha, por exemplo, com 30 centímetros de altura. Uhum. E aí eu somando as duas aqui, eu vou ter um cruzamento de 60. E aí talvez eu resolva o meu caso, vai. Que o seu projeto tem 7 centímetros de piso, entre piso, né? Sim. Então, por isso que isso aqui é um gatilho para você lembrar de analisar, tá? Então, é importante nunca deixar um cruzamento sem resolver, tá? Agora, seguindo aqui, tá vendo que aqui também tem um problema? Sim. Então, aqui o que acontece? Eu tenho um outro cruzamento. Se eu tenho um outro cruzamento, não faz muito sentido eu descer nesse ponto e depois ter que subir tudo isso aqui, né? Uhum. Então, o que que eu faço? Eu não desço. Eu posso continuar 5 centímetros aqui. E aí aqui, ó, eu vou descer nesse ponto aqui, ó. Deixa eu só fazer uma coisa. Vou continuar 5 centímetros. E eu vou descer aqui, ó, depois do cruzamento. Aqui eu vou só mudar para 100. Você vê que assim, aí até para quantificar, o cara vai conseguir quantificar essas peças aqui Sim. que tem um custo, né? Não é barato. Ó, opa. Peraí. Aqui, aí aqui a minha redução, ela vai descer um pouco. Tá? Essa peça, ela não pode ficar desse jeito, tá? Então o que que vai acontecer aqui? Eu vou ter que descer ela. O ideal é que esse ponto aqui, ó, o final da calha, tá vendo? Uhum. Ela encoste na outra que eu tô cruzando, tá? Se eu mover isso aqui pra cá, ó, eu tô pegando na calha, não tô cruzando, entendeu? Exato. Ó, então eu tenho que me preocupar com isso também. Então o ponto desse cruzamento é isso aqui, ó. Ó, esse aqui ele tem que no máximo tá aqui, ó. Feito isso, aí sim eu posso colocar a minha redução e colocar aqui. Aí aqui eu fico com um pedaço, eu ponho um pedaço de calha, tá? Uhum. Ó, então dessa aqui. Vou mudar aqui para 20. E vou posicionar aqui e aqui. Ó, veja que como bloco, ó, aqui é bom até você vir direto até o ponto da redução, porque essa peça aqui ela não tem o IP out, tá vendo? Uhum. Então, ó, agora aqui, ó, tá vendo que pro instalador ele tá claro aqui quem tá passando por cima e quem tá por baixo? Sim. Então eu dei a solução. Aqui, deixa eu ver se eu tenho mais algum cruzamento. Aqui eu não tenho. Aqui também eu não tenho. Então tá resolvido os meus cruzamentos. Tá certo? Feito isso, qual que é o próximo passo aqui pra gente encerrar, tá? Então veja que eu faço todo o meu projeto aqui da infraestrutura sem pensar no XREF, tá? Isso eu vou pensar depois. Agora eu vou fazer o quê? Eu preciso, na planta, tudo bem, você fez isso aqui na escala, ela tá com 20 centímetros aqui, tá vendo? Só que qual que é a altura dessa calha? Eu não sei, então eu preciso informar para o instalador. Então eu venho aqui nos meus blocos de referência, pego essa chamada aqui, ó, para me informar. Duas coisas que eu preciso informar: qual que é a altura dessa eletrocalha e se essa eletrocalha ela está no piso ou se ela está no teto, ou qual que é a altura dela. Então, por exemplo, essa eletrocalha aqui é de 20 por qual que é a altura dela? 10, ou desculpa, 5 centímetros, né? Uhum. E aonde que ela está instalada? No nível 0 centímetros, tá? Então,
vou pegar isso aqui e vou identificar todos os segmentos. Para não poluir isso aqui, a gente sempre deixa a chamada perpendicular à infraestrutura, tá? Então, Perfeito. faço isso. Aqui continua sendo de 20. Aqui eu reduzi para 10. Então, clico aqui. Ponho 10. Tá? Já aproveito, pego as que está no sentido certo. Identifico. Posiciono aqui. Sempre deixo isso aqui de modo que não fique sobreposto a outro texto, sei lá, identificação do corredor, porque senão você não consegue ler depois, tá? Venho aqui, edito, coloco de 10, tá? Aqui. Isso aqui é de 10. Aí é importante eu identificar sempre as duas, tá? Ó. Aqui também. Tá certo? Essa aqui. Posso vir aqui, identificar. Sim. Tenho agora essas seções aqui para identificar. 20. Nível 0. Agora aqui, ó, tem uma questão. Aqui eu não estou mais no nível 0, né? Opa, eu esqueci de deletar isso aqui, tá? Porque a gente falou que, como eu tenho esse cruzamento, não vale a pena eu descer e depois subir, Depois tá? subir. Uhum. Então aqui, em que altura que eu tô? Essa infra, tá vendo? Eu vim, cheguei aqui, eu subi pro nível 5 centímetros. Aqui eu continuo nos 5 centímetros. Então eu venho aqui, coloco 5. Pronto. Tá? Essa cara aqui tá no 0, aqui tá no 5. Se eu Perfeito. continuar a minha identificação, aqui tem uma peça de descida, Voltou pro 0. voltou pro 0 e o tamanho também mudou para 10. Se eu tiver no teto, o ideal seria eu saber exatamente a altura que eu vou colocar, para me informar também, tá? Então, 0, 0, tá? Vou pegar essa chamada aqui que já está no sentido, venho aqui e ponho. Só preciso de uma chamada para cada segmento, tá? Não precisa nesse segmento de reta eu colocar em 2 cantos. Uhum. Identifiquei um já é o suficiente, tá? Fiz isso, CO. Vim aqui, identifiquei. Pronto. Eu já identifiquei tudo. Agora tem uma questão muito importante. Quando eu vou fazer o projeto de cabeamento, deixa eu deletar isso aqui. Quando eu vou fazer o projeto de cabeamento, eu carrego a infraestrutura de dados também para orientar o encaminhamento para o instalador de cabeamento. Então, eu vou e desligo o XREF da eletrocária elétrica, tá? Uhum. Então, por conta disso, o que acontece? E essas chamadas aqui, ó, ela está no layer 0. Eu preciso colocar essas chamadas no layer correspondente. Então, aqui eu estou no de elétrica, né? Vou selecionar todas de elétrica. Todas de elétrica, selecionada, ok. E eu vou vir aqui, ó. Eu vou mudar. Digito I para mim nos layers da I2N. Vou mudar para infraestrutura de elétrica, tá? Ó, esse aqui está na infraestrutura de elétrica, esse aqui também está no mesmo layer, tá vendo? Lembrando que é importante também salientar que é elétrica de piso, né? Que eu vi ali no layer, Elétrica né? de piso, né? Uhum. Elétrica de piso. Tem que estar no mesmo layer da elétrica aqui, tá vendo? Tá, Ó, ok. então, o de cabeamento eu vou fazer a mesma coisa, porque eventualmente eu preciso desligar a infraestrutura de dados, então ela precisa estar junta, né? Uhum. Ó, opa, selecionei tudo aqui. Se selecionar alguma coisa a mais que não quer, só dá o Shift, clica em cima, tá? E selecionar novamente. Tá vendo aqui? Selecionei todos os de cabeamento, opa, faltou esse. Aí eu venho aqui, digito a letra I, que já vai para os layers da I2N, e aí eu procuro aqui infraestrutura de cabeamento. Pronto. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todas as peças aqui, ó, e vou dar um select similar. Pronto, selecionei todo mundo. Ó. Se eu quiser, eu posso ajustar isso aqui. Ó. Lembra que eu comentei? Ó. Quando você seleciona todo mundo, fica até visível. Então,
tá tudo certo, ó. Selecionou tudo. Não selecionou mais nada fora, né? Porque os blocos que estão aqui não estão no layer. Selecionei todo mundo, vou fazer o quê? W para gerar o W-block. Ele vai abrir aquela tela que a gente utilizou para gerar o xref do quadro. Vou lá no local onde está, salvo. Aqui, ó, eu já tenho algumas informações aqui, por exemplo, era trocar de piso. Vou selecionar isso aqui só para aproveitar. Vou aqui, coloco o número do projeto, a sigla e qual que é o pavimento. No nosso caso aqui é o terceiro. Infra de piso. Salvar. Aqui eu não deixo selecionado isso aqui. Ele vai sempre estar relacionado ao item, ao eixo X, Y e Z 0, tá? Para mim não precisar ficar caçando esse ponto. Eu sempre gero qualquer bloco que eu for gerar, eu gero em relação ao ponto zero do desenho, tá? Ok. Dou um OK. Pronto, acabou. Vou selecionar de novo aqui apenas para mim deletar, tá? Select similar. Selecionou todo mundo, deletei. Agora eu vou fazer o quê? Abrir a janela do xref. Venho aqui. Vou no local que eu salvei, eletrocalha de piso, open. Não vou selecionar nada. Não deixo nenhum esses dois itens selecionado. Dou um OK. Confirmo. Pronto, tá aqui meu bloco. Perfeito. Tá? É isso, tá? A infraestrutura. Então, assim, é importante. Primeiro faz toda a infraestrutura para depois gerar o bloco. Ajusta tudo e aí depois você gera o bloco, tá? Então, assim, basicamente é isso aqui que a gente tinha para hoje, tá? Era mostrar o primeiro passo aqui que a gente tem que fazer quando pegar um projeto. Ó, isso aqui ficou com layer. Ah, tá. Isso aqui provavelmente é porque tá no layer. Isso aqui, os blocos é sempre bom ficar no layer 0, tá? Senão ele pode assumir a cor do layer, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é existente, Uhum. tá? Esse aqui, deixa eu ver se ele ficou em qual layer. Tá nesse layer de multimídia. Sempre deixa no 0 para evitar dor de cabeça. Pronto. Tá, então aqui o que a gente viu hoje? Ah, só um detalhe, às vezes dá esses probleminha aqui, tá vendo que não apareceu as peças? Certo. Faz o seguinte, abre o xref que você fez, vem aqui, ó, selecionam as peças e dou um DR, draw order, né? Opa, Uhum. faltou isso aqui, DRF. DRF, pronto. Cadê? Faltou essa pecinha aqui. E essa aqui, DRF, pronto. Vou ajustar isso aqui também, ó. Eu posso vir ajustar o que precisar aqui, tá? Uhum. Ó, aqui a gente tinha colocado também um DRF. Só ajusta, tá? Isso aqui eu deixo tudo por cima. Ó, DRF, draw order aqui. Pronto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso arrumar. Se eu ver qualquer item que eu preciso arrumar informação, eu abro aqui o meu xref. Tá? E outra coisa importante que a gente trabalha em camada aqui, que eu deixo o projeto leve, tá? Então isso aqui é uma referência externa, tá? Certo. Fiz aqui as alterações que eu tinha que fazer, fecho o arquivo, sim. Aí ele vai falar para mim, ó, no meu projeto, que houve uma alteração na matriz. Eu clico em sim, ele assume já aqui, entendeu? Atualiza E automático. aqui o que acontece? Nos outros projetos que tiver carregado essa mesma infra, ela vai atualizar, vai aparecer essa mesma mensagem que apareceu aqui para todo mundo atualizar, tá? Então é isso, ó. Então só recapitulando o que a gente viu aqui hoje, o passo a passo de pegar as premissas, de onde estão os quadros existentes, de onde vem a alimentação elétrica. A gente fez aqui o xref do quadro. Só um item importante que eu acabei não mencionando, é sempre importante a gente identificar os ambientes. Então, por exemplo, esse aqui é a sala de medição, identificar também no projeto aqui aonde que provavelmente está aqui, ó, o shaft de telecom, porque essa informação é útil para quando você for fazer a infraestrutura de link externo, né? Então, você faz o que? Você pode pegar uma chamadinha dessa aqui, ó, vem aqui, ó, põe assim, muda aqui o formato da ponta, vamos deixar quadrada, aqui, e aqui a gente escreve assim, ó, pode deixar a chamada para fora do desenho, shaft telecom, entendeu? Pode deixar para fora, não tem problema. Vou fazer aqui também.
Essas premissas aqui eu posso apagar depois, tá? Só deixei aqui pra gente ver. Aqui é shaft de elétrica. Tá? Feito. Então, feito isso, vou apagar aqui as premissas que a gente tinha colocado, que não tem mais sentido. Tá? Então aqui está nosso projeto. A gente posicionou o quadro de acordo com o levantamento, a gente definiu se o quadro é novo, se é existente, a gente fez a distribuição dos circuitos no padrão certinho, com o sentido correto dos blocos. A gente distribuiu os circuitos. Depois a gente vai ter uma aula melhor sobre a distribuição dos circuitos, tá? Dimensionamento. E a Certo. gente fez fez o estudo aqui do encaminhamento da infraestrutura e o dimensionamento e desenho dela, tá? Então, para hoje, basicamente é isso. Só um item importante, para finalizar aqui, a gente deixa o projeto muito limpo, tá? De piso. Então, para você orientar o instalador, como que eu faço a interligação do meu cabeamento daqui para cá? A gente não enche de informações. A gente faz o que? A gente pega aqui, ó, a planta. Eu tenho essa chamada, tá? Que isso aqui é para chamada de detalhe. Ou se eventualmente eu fizer um projeto que eu preciso chamar uma outra folha, eu utilizo isso aqui, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui, vou colocar essa chamada de detalhe aqui, ó. Imagina que meu ponto de chegada dos cabos aqui nessa mesa vai ser aqui. E aqui, ó, já está até configurado. Esse aqui é o número do caderno de detalhe. Todos os projetos a gente manda o caderno de detalhe. Eu vou Certo. chamar o detalhe, depois a gente mostra o caderno de detalhe, que me mostra como que eu faço essa conexão aqui, tá? Então, vamos supor que lá no caderno de detalhe, o meu detalhe, o detalhe que o instalador precisa ver é o 03. Eu venho aqui e digito 03. Pronto, tá? É isso que eu faço em todos os pontos. Posso colocar aqui, posso colocar nessa aqui também. E uma outra coisa importante também que eu acabei não mencionando é o seguinte: a gente, pela norma, eu não posso fazer emendas do circuito dentro da eletrocalha. Então, quando eu tiver uma situação, por exemplo, deixa eu achar um exemplo aqui. Eu tenho uma situação que o meu circuito, E6, ele está na mesa e está na TV, então eu preciso de um ponto de emenda. Eu preciso fazer uma emenda aqui no cabo para vir um rabicho para cá e outro para cá. Então o que eu faço? Eu venho aqui na legenda, pego essa caixa que é de 150 por 150 milímetros aqui, levo lá para o meu desenho. Essa caixa na legenda, para ela não ficar tão pequena, ela está ao dobro, tá? Então se você medir aqui, ela está com 30. Eu vou dar só um scale aqui, 0,5. Pronto, fiquei no tamanho correto. Imagina que o meu circuito está vindo lá do quadro elétrico, tá? E aí eu vou fazer o que? Eu vou fazer um tracejado aqui assim. E isso, até a calha, tá? E aqui na minha legenda eu vou vir aqui, ó, cabo multivias. Selecionei, dou um MA para pegar a referência. Opa, aqui. Aí aqui, ó, eu só vou colocar no layer de elétrica. Pronto. Essa caixa aqui também eu vou colocar no layer de elétrica. Vou pegar um texto aqui. Deixa eu pegar esse aqui mesmo. X. Depois em um outro momento eu vou mostrar, mas assim, se o projeto tá 1:50, o tamanho dessa letra aqui é 10. Ela já tá 10, tá? Vou levar aqui, só copiei para trazer o texto mesmo. Aí eu vou digitar aqui D06. Tá? E vou colocar aqui em cima. O que acontece? O que é essa caixa? Como é que eu ligo ela? Eu vou vir aqui, vou pegar a chamada de detalhe. E eu vou chamar o detalhe que me mostra como que eu utilizo essa caixa. Vamos supor que lá no caderno de detalhe é o 02. Pronto. O instalador vai entender que aqui é um ponto de emenda, que eu vou atender essa mesa, mas essa mesa aqui, entendeu? Basicamente é isso, tá? Essa caixinha de derivação. Uma outra coisa importante que tem que ser acrescentada é o seguinte: tá vendo que aqui eu tenho uma tomada no piso? Eu preciso informar qual que é
a solução que eu estou dando para essa tomada. Como que eu vou montar isso aqui? É no espelho, numa caixa de piso? Então, se você vir aqui na legenda, a gente tem, a gente usa como referência a Sperone, então tem vários modelos de caixa, né? No nosso caso ali, como eu só tenho uma tomada elétrica, eu vou escrever tipo 7. Então, vou selecionar aqui todas essas aqui, ó, que só tem uma tomada elétrica. Vou vir aqui, ó, nesse que está escrito FUT aqui, que é futuro, tipo 7. Beleza, ficou do lado do desenho, tá? Essas duas aqui também é a mesma coisa, tá? Deixa eu colocar aqui. Tá? Tipo 7. Essa aqui já é diferente, tá vendo que eu tenho um ponto de dados? Então não posso usar essa tipo 7, que é só um espelho de piso, tá? Então o que eu vou utilizar? É claro que essa questão do espelho de piso aqui eu preciso validar com a arquitetura. Tem arquiteto que não gosta do espelho cromado, então a gente põe uma caixa de piso mesmo, tá? Aí aqui, ó, eu tenho uma elétrica, eu tenho a opção aqui, ó, eu tenho duas elétricas e dois dados, ou uma elétrica e um dados. Eu posso usar essa aqui, ó, tipo 4, que é o meu caso ali da impressora. Uma elétrica, tá vendo? Ela tem dois espaços, um para elétrica e outro para dados, tipo 4. Venho aqui, seleciono. Muito importante. Não seleciona o de elétrica, seleciona quando eu tenho dados, eu seleciono o de dados. Por quê? Porque senão essa informação não vai no projeto de cabeamento. E eu venho aqui, usa outro espaço qualquer aqui, ó, e escreve lá, tipo 7, tá? Aí ele vai ficar sem configuração aqui, igual tá o da impressora. Você pode entrar aqui dentro, muda esse tamanho aqui para uns 70%, então 7, e aqui, só para finalizar, você deixa no 10. Cor 10 aqui, ó, cadê? Não é essa 10 aqui. Aqui, select similar, 10. Select similar não. Ok, pronto. Aí eu só posiciono ele aqui, ó. Ou, se eu quiser, eu posso posicionar aqui, entendeu? Para quando eu levar para o de cabeamento não ficar voando, tá? Então é isso, tá? Aqui finalizou. Uma última coisa, a gente põe setas de subida aqui somente nos pontos que for vir pelo piso, então, ou pelo teto. Tudo que vem pelo piso eu não preciso informar nada, mas vamos supor que esse ponto aqui, ó, é importante que a seta ela tá o dobro do tamanho, tá? Então aqui, ó, você pode vir aqui e mudar a escala dela para aqui a unidade tá 1, tá vendo? Você pode mudar a escala dela para ponto 5 aqui, ó, ponto 5. Então, rotation aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui no layer de elétrica. Pronto. Vamos supor que esse circuito vai vir pelo teto. Aí eu indico que vai vir pelo teto. Os que não for vir pelo teto, não precisa indicar. E aqui, se todos esses 3 circuitos for vir pelo teto, eu faço uma única subida aqui, porque cabe os 3 circuitos, e posso fazer uma infraestrutura aqui assim, ó. Para interligar uma na outra, tá? E aqui eu deixo, ó, eu utilizo esse tipo de infraestrutura aqui, ó. Pronto. Aqui tá vendo que tá um traçado muito grande, eu posso vir aqui e diminuir 50. E venho aqui e põe no layer. Opa, by layers tá certo, eu quero mudar aqui, ó. Aí aqui infra de elétrica, pronto. Tá vendo? Desce aqui e interliga uma caixa na outra. Ok? Bom, é isso. Ok. Fechou, ficou gente. resumido. Fechado. Aí a gente grava outras aulas aí para as outras atividades, mas de piso basicamente é isso.